Oi, boa noite pessoal! Hoje resolvi gravar esse vídeo de noite. À noite já tô aqui com o meu chazinho, me preparando pra dormir. E eu aproveitei que hoje eu tô sozinha em casa, que eu tô sem o meu filho pra organizar algumas coisas. Então eu tô organizando meu financeiro hoje. Como eu já comentei com vocês, eu tô elaborando uma planilha pra dividir os meus custos, descobrir pra onde que tá indo meu dinheiro. Mas, enquanto eu tava aqui tentando me concentrar para fazer essa planilha, eu não sei se acontece com vocês também, mas quando eu tô tentando me concentrar para fazer alguma coisa, parece que alguns lembretes, algumas coisas que eu preciso fazer começam a pipocar na minha cabeça. Então, a todo momento, aquele raciocínio que eu preciso ter, aquela concentração que eu preciso ter para organizar algumas coisas, eu não consigo ter. Pelo motivo de que quando eu tento me concentrar, eu lembro de, tem que comprar detergente. Tô aqui de novo tentando me concentrar para fazer minhas coisas e eu lembro, mas o meu filho tem uma festinha de aniversário, eu preciso comprar o presente. Isso acontece com vocês também? Então, eu tenho muitas ambições, né? Eu quero, desejo crescer muito na minha vida ainda, enquanto pessoa, enquanto empreendedora, enquanto mãe. E eu tenho muitas tarefas, muitas demandas no meu dia a dia. Então, para eu me organizar, eu precisei encontrar ferramentas do que eu podia fazer para que as coisas fluíssem, para que eu não esquecesse de nada. Porque se tem uma coisa que deixa a gente muito fragilizado, é de repente esquecer ou não entregar uma demanda que a pessoa solicitou. Quando a gente é mãe, dona de casa, empreendedora e CLT também, a gente tem uma infinidade de demandas, porque além de cuidar de nós mesmos, a gente tem relacionamento, temos os nossos filhos, temos a nossa casa, temos roupas para organizar, temos alimentação para organizar, tem toda uma dinâmica de logística, né? Levar, buscar, ir até o trabalho, voltar do trabalho, em que momento que eu vou parar para fazer comida, em que momento que eu vou parar para olhar para as minhas finanças e ver para onde que está indo tudo que eu faço. E no dia a dia a gente vai atropelando as coisas. Então eu gostaria de trazer para vocês aqui algumas coisas que funcionam para mim. Eu já assisti muitos vídeos, já li muitos livros sobre produtividade, sobre organização e eu vou mostrar para vocês o que está funcionando para mim hoje. Eu sempre gostei muito de um aplicativo chamado Todoist, que eu não sei se vocês conhecem, mas é um aplicativo de gestão de tarefas. Então, eu organizei num planejamento de 4 marcos algumas metas. Então, eu tenho o que eu quero realizar daqui 3 meses, o que eu quero realizar daqui 6 meses, o que eu quero ter realizado daqui 9 meses, do que eu quero ter realizado daqui 1 ano. E a cada trimestre eu vou revisando essas tarefas, eu vejo o que eu consegui fazer, o que eu não consegui. Tarefas não, metas. O que eu consegui cumprir, o que eu não consegui cumprir. E eu tenho isso tanto da minha vida pessoal quanto da minha empresa. Então, esses projetos, né, pessoais e também da minha loja, eu busco separar eles em tarefas, que são o que eu preciso realizar no meu dia a dia para que eu consiga atingir essas metas, certo? Então, por exemplo, gente, eu tô falando tudo isso para vocês, mas não quer dizer que é tudo perfeito, tá? Foi a forma que eu encontrei de me organizar. E algumas coisas dependem muito mais de motivação, algumas coisas dependem muito mais de um emocional. Mas vou dar um exemplo para vocês recente. Eu queria começar a fazer dieta. Tipo, a minha saúde é uma das coisas que eu quero priorizar. Porque eu quero ter saúde para viver mais tempo, para ter disposição para conviver com o meu filho, para poder entregar para ele brincadeiras legais, para poder entregar para ele energia. E é óbvio que nem sempre eu consigo fazer isso, mas eu acredito que me organizar é o principal passo para que eu consiga fazer a maioria das coisas que eu preciso fazer. Então, é o seguinte, como eu falei para vocês, tem essas metas, certo? Se vocês não têm as metas, acho que é legal ter.
até porque não como um prazo para a gente fazer as coisas. Claro que muitas tarefas e muitas demandas a gente precisa ter um prazo para que a gente faça, mas para a gente ter um norte. Tipo assim, o que eu quero ser daqui a um ano? O que eu quero ser daqui 5 anos? Quem eu quero ser daqui 10 anos? Então, para aí e anota aí num papel, num caderno, no que tu quiser, num aplicativo de notas, quais que são os objetivos que você quer atingir. Emagrecer, ser mais saudável, quer ter tanto de salário, quer ter uma meta X de dinheiro guardado. O que tu pretende fazer da tua vida, certo? E esse aplicativo que eu falei para vocês, o Todoist, é muito legal porque ao mesmo tempo que você consegue, quando você vai recebendo demandas, já lançar ali no aplicativo as tarefas que você precisa fazer, você também pode criar projetos. Ou seja, se eu quero ter uma alimentação saudável e emagrecer, eu preciso organizar um tempo para preparar as minhas refeições, eu preciso separar um tempo para fazer atividade física, um tempo para fazer musculação ou cardio e qual é a minha meta de água para beber. E em virtude disso que tu quer realizar, tu pode criar lá um projeto alimentação saudável ou minha saúde e colocando lá. Eu preciso todos os dias preparar minha garrafa de água, eu preciso todos os dias, toda semana preparar as minhas refeições, daí vai a critério de vocês, né? Se eu vou preparar todo dia no dia anterior as refeições do próximo dia, se eu vou parar uma vez por semana e vou organizar esse cardápio, vou fazer essa comida, se é 2 vezes por semana, porque daí nesse aplicativo você consegue colocar lá que preparar refeições é toda segunda-feira e automaticamente na tua lista de tarefas para fazer no Todoist, toda segunda-feira vai ter aquela tarefa lá para você cumprir, certo? Isso é que eu acho mais legal. E também, quando você está lá trabalhando, né, você está ali se concentrando para fazer alguma coisa e surge uma coisa na tua cabeça e é algo que tu não quer perder. Às vezes tu deixa ali em stand-by, mas aquilo fica ocupando um lugarzinho na tua cabeça, né? Tipo assim, tô aqui me concentrando, trabalhando, mas eu não posso esquecer de comprar carne para levar para casa. Eu não posso esquecer de comprar um lanche para o meu filho levar na escola. Então você tá ali trabalhando no teu computador e você vai ter a aba do Todoist aberta. E você vai lá e coloca: comprar carne, comprar lanche. E aí tu meio que consegue dar uma esvaziada na mente, porque não tem coisa que gasta mais energia do que tu tá o tempo inteiro lembrando. Então, isso vem para ajudar, para também não causar tanto desgaste e tanta ansiedade. É para isso que melhora, na minha opinião. Então, você pode ir ali colocando como na caixa de entrada as tarefas que vão pipocando na tua cabeça enquanto você está fazendo as coisas, e ao mesmo tempo você pode parar ali uma vez por semana e organizar o que tu precisa fazer naquela semana. E não é para pressionar, e não é para tipo assim, nossa, meu Deus, eu tenho que fazer isso. Gente, nós somos adultos responsáveis e a gente sabe o que a gente precisa parar e fazer. Não é sobre isso. É sobre ter uma ferramenta que te ajuda a focar. E aí vamos supor assim que tinha aqui que eu tinha que, vamos supor que eu agendei uma tarefa para hoje de lavar roupa. Só que hoje aconteceram várias coisas, hoje aqui tá chovendo, então eu não vou conseguir lavar roupa. Então o que eu vou fazer? Eu tenho a possibilidade de reagendar essa tarefa para amanhã, ou reagendar para o final de semana, ou reagendar para a semana que vem, e aí vai depender do que é o teu objetivo, da urgência da atividade que você precisa fazer. Isso para mim tem me ajudado assim, ó, demais. E é uma forma também de tu. Às vezes a gente pensa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro, mas tu não tem assim uma coerência e uma organização lógica do que você precisa fazer primeiro, do que você precisa depois, ou para fazer tal coisa, para para fazer as compras do mercado eu preciso parar na despensa, certo? Olhar tudo que eu tenho, olhar o meu cardápio, ver o que eu vou precisar comprar.
anotar tudo e ir para o mercado. Então, ter uma lista de tarefas nada mais é do que você manter uma organização lógica e um registro das coisas que você precisa fazer. Porque eu vejo que nós temos muitas demandas, a cada pouco chegam notificações e a gente acaba tendo dificuldade de organizar isso. Porque muitas vezes, eu não sei no trabalho de vocês, mas no meu trabalho, às vezes eu tô com uma pilha de coisas para fazer, então eu chego, a primeira coisa que eu faço é segmentar tudo que eu preciso fazer e ir fazendo uma por uma, conforme a lógica que eu estabeleci, a ordem que eu estabeleci, que é o mais correto, o que é mais produtivo para mim e o que vai dar certo. Mas, ao mesmo tempo, eu recebo ligações, eu recebo mensagem no WhatsApp, eu recebo e-mail solicitando coisas. Então, tem momentos que eu paro para analisar isso, para ver quais que são as solicitações que eu recebi no WhatsApp, quais que são as solicitações que eu recebi no e-mail. Ao mesmo tempo eu recebo ligações, né? Então tem coisas que são urgentes e a gente precisa simplesmente parar tudo e fazer aquilo que precisa. Ou às vezes te ligam para uma coisa que não é tão urgente. Então, se é uma coisinha que tu faz ali em 2 minutinhos, eu já pego e já faço e já elimino. Porque se não é dessa forma, tu vai empilhando coisas. Vai sempre. Se tu tinha 3 coisas para fazer, daqui a pouco já virou 10. Então eu sempre busco fazer. Vamos supor que eu tenha 20 demandas para hoje. Da minha forma, né? Do que eu penso e do que para mim é o melhor, e daí cada um avalia o que é melhor para você. Eu prefiro fazer as coisas que são simples e rápidas primeiro e eu deixo para depois as coisas mais complexas. Claro que às vezes tem projetos que são muito complexos e que demandam assim de bastante tempo, então assim, quando é dessa forma que eu preciso parar para fazer aquilo, eu estabeleço não. Na sexta-feira à tarde, eu vou deixar todas essas tarefas menores para fazer assim que eu puder. E essa tarde eu vou me focar nesse projeto aqui, porque tem coisas que precisam ser feitas e organizadas. Nem que não seja para concluir o projeto, mas eu vou fazer tudo que está ao meu alcance, vou fazer todas as solicitações necessárias para finalizar aquilo dali. Então, tem coisas que você vai precisar ter informações antes de fazer. Então, o projeto em si, o projeto grandão, ele pode ser reduzido a tarefinhas que você precisa ir executando aos poucos para que aquele projeto maior tome forma, certo? Então, hoje eu queria colaborar isso, entregar isso para vocês. Isso é o que eu mais tenho buscado ultimamente, que é me organizar para que eu consiga ser uma pessoa mais produtiva. Eu penso que eu já sou muito produtiva. O fato de eu estar me desafiando aqui no YouTube é que muitas pessoas falam que eu não tenho capacidade para falar, que eu não tenho. Que eu não sou muito boa com as palavras, mas eu quero provar que não é isso, sabe? Que é o contrário, que eu tenho muita coisa para colaborar e que eu posso também ter segurança. Estou aqui treinando para ter segurança para passar as coisas para vocês. Eu acho que em nenhum momento vou passar mais segurança do que você fazer uma coisa, isso dá resultado para você e isso também a poder ajudar outra pessoa. Então o que eu estou fazendo aqui é mostrar para vocês o que eu tenho feito. Lógico que eu estou sempre estudando e sempre buscando informações, mas o que eu tenho feito da minha vida para me organizar e para ser melhor, que tem funcionado para mim. E eu espero que esse vídeo inspire vocês, que vocês também aprendam com o que eu estou falando aqui. Se uma dessas dicas que eu dei já servir para vocês, eu já vou estar muito feliz. Então, se esse vídeo fez sentido para ti, já deixa teu gostei, se inscreve no meu canal. Se você puder compartilhar também com dicas, com um testemunho do que você faz na tua vida para se organizar e que também possa contribuir na minha, eu vou ficar muito feliz, certo? Então, um beijo e até o próximo vídeo.